Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza que é dor de cabeça para a maioria dos pais aí de casa. O cuidado com os dentes da criança. Como lidar com o nascimento dos primeiros dentes do bebê? Quando levar eles a primeira vez ao dentista, por exemplo, eu tenho certeza que você também tem essas dúvidas. E para tirar cada uma delas com maior propriedade, eu convidei o Dr. Pedro. Ele é um dentista apaixonado pela sua profissão e tem uma clínica com diversas especialidades, incluindo a odontopediatria, que é a parte da odontologia que cuida dos baixinhos. Mas antes de começar esse bate-papo, deixe o seu like, ative o sininho, assim você fica sabendo toda vez que surgir um vídeo novo por aqui. Ah, e não deixa de compartilhar com todo mundo esse vídeo também, tá certo? Eu quero começar esse papo da mesma forma como começa a saúde bucal de toda criança, com o nascimento do primeiro dentinho. É um período onde a gengiva do bebê fica muito irritada, muito vermelha, e é uma fase muito incômoda para o bebê. E aí eu te pergunto, doutor Pedro, quando realmente começam a surgir os primeiros dentes do bebê? Então, doutor Carlos, depende. Geralmente é com 6 meses de idade mesmo, mas existem crianças que já nascem com dentes, que a gente chama de dentes natais, e tem os dentes neonatais, que crescem nos primeiros 20 dias de vida da criança. Então é muito importante que o bebê seja avaliado por um odontopediatra, tá? Para o odontopediatra identificar se é um dente natal ou neonatal e se vale a pena mantê-lo ou extraí-lo. E realmente ali por volta dos 6 meses, nasce o primeiro dente e é realmente uma época de muito incômodo. Sim. Quais são os primeiros sintomas? Quais são os sintomas mais comuns que acontecem durante esse tempo? Então, primeiro a criança ela pode ficar muito irritada, ela pode babar muito também, tá? E ela pode começar a querer morder muitos objetos. Por isso que é importante sempre a criança ter uns brinquedinhos, que são aqueles brinquedinhos que tem água dentro, que você consegue colocar no congelador e aí você tira do congelador para a criança poder ficar mordendo o geladinho. E acaba aliviando os sintomas, Alivia um pouquinho a dor, anestesia um pouquinho. E em casos mais extremos, o odontopediatra ele pode prescrever, inclusive, algumas pastinhas anestésicas que vendem na farmácia. Tudo isso então ajuda a aliviar esses sintomas e aí os pais passarem por essa fase de uma maneira um pouco mais tranquila. Exatamente. Né? Outra dúvida que os pais sempre têm, doutor Pedro, é o seguinte: quando que a gente deve limpar a boca do neném? A gente sempre limpa, é só quando nasce o dente? Quando que começa a higiene oral da criança? Então, da mesma forma que você higieniza com escova de dente, com fio dental e com raspador de língua, uma criança também deve higienizar, mas não com esses artifícios. Uhum. Você tem que limpar, mesmo que a criança não tenha dentes, desde quando ela saiu da barriga da mãe, das primeiras amamentações, você tem que limpar com uma fraldinha úmida em água filtrada ou até mesmo uma dedeira. Mas nos primeiros meses de vida a gente auxilia só com uma fraldinha úmida ou com uma gaze. E aí faz quantas vezes ao dia? Isso você pode fazer 3 vezes ao dia. Entendi. Não precisa necessariamente ser após cada mamada. Não tem essa necessidade. E quando que realmente você orienta o seu paciente a começar a escovação da criança? Então, quando nasce o primeiro dentinho, a gente já deve iniciar a escovação com a escova de dente e também com a pasta de dente, que é uma pergunta muito comum entre os pais. Se a gente tem que escovar o dente do meu filho com pasta de dente, sem pasta de dente, pode ser a minha própria pasta, tem que ser uma pasta adequada para a criança. Então a resposta é, tem que usar a escova de dentes com uma pasta infantil, tá? A grande questão é qual é a quantidade de pasta a ser usada para uma criança de 6 meses de idade. Isso é muito comum. O que a televisão diz pra gente? Que a gente tem que colocar aquela pasta de dente, né, gastando meio tubo de pasta de dente, né? Quando na verdade, para essa idade de 6 meses a 1 ano, é um cheirinho de pasta de dente, bem pouquinho mesmo, até porque a criança ainda não consegue cuspir, então ela pode acabar engolindo e tal. Então é um cheirinho de pasta de dente no primeiro dente que vai nascer. Bem diferente do que a gente vê nas propagandas, né? Muito diferente, com a criança colocando aquela pasta de dente assim. Exatamente. Eu tenho certeza que eu mesmo aprendi a escovar os dentes da forma correta há alguns anos atrás, mas eu acho que quando eu era criança eu fazia bem errado. Será que você ajuda a gente a ensinar para os pais como é a escovação correta do dente das crianças? Com certeza. Eu trouxe aqui o nosso amigo Tigrão para ajudar nessa missão da explicação, né? Então vamos lá. Primeiro... Tigrão com escovão, né? Tigrão e o escovão. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Um cheiro de pasta de dente, então. Um cheirinho de nada de pasta de dente. Você pega o tubo de pasta de dente, encosta aqui na pontinha,
tá? Aí depois a criança vai evoluindo com 1 ano, 2 anos, você coloca um grãozinho de arroz, meio grãozinho de arroz, um grãozinho de arroz, até aumentar a quantidade. Até mesmo os adultos, eles não precisam daquela quantidade de pasta de dente que você vê na televisão. É 1 grão de arroz também para os adultos. A diferença é que a pasta de dente do adulto tem mais flúor. Só isso, tá? Então vamos lá, Tigrão vai me ajudar. Primeiro é sempre importante a criança começar a escovar, se ela for um pouquinho maior, e aí depois o adulto complementa, tá? Porque é muito importante ela pegar na escova de dente, você explicar para ela como é que faz. Então primeiro elas, depois a gente ajuda. Exatamente, isso seria o ideal, né? Então como é que a gente começa? Geralmente as crianças só fazem isso daqui. Papai, acabei. Não é assim que escova o dente. A gente tem que primeiro começar, pode começar por cima ou por baixo, tanto faz. Começa pelos dentinhos de trás, com movimentos de vai e vem, tá? Em cima dos dentes. Quando for passar para a parte da gengiva aqui, faz movimentos circulares, não faz aquele movimento assim, porque senão pode acabar machucando a gengiva da criança, né? E aí esses movimentos circulares na gengiva aqui, vai indo para frente até chegar lá atrás. Vai para os dentinhos de cima de novo, do outro lado, e depois já pode ir para baixo. Em média, uma escovação da criança vai demorar em torno aí de 5 minutos. E aí depois o pai vai e complementa, prestando atenção aonde que ele errou, para ensinar onde que ele errou. A minha filha, por exemplo, ela só escova os dentes de baixo e fala que acabou. E aqui na frente ela só faz assim. E ela já tem quase 5 anos, né? Então, você tem que explicar para ela, filha, você tem que escovar em cima também, tem que escovar do outro lado, aqui atrás dos dentes, não só fazer assim, embaixo e acabou. Tá? Muito útil o Tigrão, né? Para ajudar a criança, acho que fica bem claro para ela e bem elucidativo, né? Obrigado, Tigrão. Pode voltar lá para o seu lugar. E, doutor Pedro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando que deve ser a primeira consulta da criança no dentista? É quando o bebê, naqueles casos do dente neonatal e tal, a gente entendeu que a primeira consulta deve ser cedo, né? Mas a criança que nasceu normal, sem o dente neonatal, quando que deve ser a primeira consulta dela no dentista? Então, é muito comum o próprio médico pediatra, que acompanhou o nascimento da criança, já fazer as primeiras orientações e fazer o primeiro exame clínico na criança. Isso é muito comum, né? Mas algumas maternidades, elas já fazem um agendamento assim que a criança nasce, elas já agendam a consulta de retorno com o odontopediatra, quando a maternidade dispõe desse profissional, né? Mas quando a maternidade não dispõe, qual é a nossa orientação? É que antes da criança completar 1 ano, que ela procure um odontopediatra, que a família procure um odontopediatra, justamente para poder ter essas primeiras orientações de limpeza, de higiene, e até de orientações do que vai acontecer daqui para frente. E doutor Pedro, até os 3 anos de idade, toda criança já tem toda a sua dentição de leite completa, né? A partir de que idade que esses dentes começam a cair? Eles começam a cair entre 5 anos e meio e 6 anos de idade que eles começam a cair. Que aí começa a fazer aquela janelinha que algumas crianças adoram, outras não. Detestam, né? Que a gente chama da fase de patinho feio também. A criança pode, inclusive, sofrer bullying na escola. Sim, claro. Né? Então, isso tem que ficar muito bem explicado para os pais, para eles ficarem atentos a isso também. Falando sobre os pais nessa fase, quais são os cuidados que os pais lá de casa devem ter com os seus filhos que estão passando por essa fase? Como é que é a visita ao odontopediatra? Por que é importante a visita ao dentista nesse momento? Qual o cuidado que ele deve ter? Então, na minha clínica, a gente tem um protocolo que foi desenvolvido pelo Grupo Qualidade em Saúde, que a criança entre 2 anos de idade e até 12 anos de idade, ela entra nesse protocolo preventivo Kids, que a gente chama, né? E uma criança, ao contrário do que muitas pessoas acham, ela não tem que ir no dentista 1 vez ao ano. Isso é muito pouco. Até para mim e para você isso é pouco. Um adulto ele tem que ir pelo menos a cada 6 meses. A criança, nesse protocolo, a gente não deixa ela ficar mais de 3 meses longe do dentista, tá? Então, dependendo do grau de risco que a gente chama que essa criança se enquadra, ela vai todo mês ao dentista, ou ela vai a cada 2 meses ou a cada 3 meses. O que a gente costuma dizer que prevenir é muito melhor do que você tratar, né? Imagina você, Dr. Carlos, uma criança de 4 ou 6 anos de idade tendo que fazer um tratamento de canal. Nada legal. Pois é. É isso que acontece frequentemente quando o pai ou a mãe da criança só leva a criança para o dentista quando ela sente algum incômodo. Quando ela vai sentir algum incômodo, já está com um problemão para resolver. É um pouco tarde, né? Aí eu já tenho que tratar o canal, ou pior ainda, já tem que extrair o dentinho. Que aquele dentinho teria que ficar pelo menos mais 5 anos na boca dela e tem que ser extraído.
Então isso gera diversos outros problemas que podem ser evitados se ela tiver num protocolo de prevenção sendo acompanhada de perto. Então é muito importante que esse acompanhamento aconteça da forma correta, para que assim a gente previna grandes problemas na vida da criança mais para frente, né? Exatamente, inclusive o medo de dentista. Sim, o medo de dentista que muitos adultos têm, né? A gente tem diversos pacientes que têm medo de dentista, por quê? Isso também é um pouco, a culpa disso é dos pais deles, porque só levavam eles no dentista quando sentia dor. Então o dentista era sinônimo de dor para ele. Quando, na verdade, pelo menos na minha clínica e nas clínicas do Grupo Qualidade em Saúde, é totalmente diferente, é inverso. As crianças adoram ir para a consulta, porque elas vão para prevenir, elas vão para escovar os dentes, elas vão para fazer o check-up preventivo, vão ver os dentes na televisão. Então isso... Perde aquela imagem de medo, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer que a criança goste de ir ao dentista. E, doutor Pedro, aproveitando que você deu esse gancho falando sobre medo, eu separei aqui alguns mitos algumas crendices populares, digamos assim, que eu acredito que todo mundo em casa também ache, e eu queria que você dissesse aqui pra mim se são mitos ou são verdades, tá certo? Tá certo. A primeira crendice que eu separei foi a seguinte: mamadeira, chupeta e chupar o dedo fazem os dentes nascer tortos. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? Verdade. Comenta um pouquinho mais sobre isso para o pessoal lá de casa aprender. Então, é muito comum a criança, obviamente, usar chupeta, o bebê usar chupeta. Só que à medida que os dentinhos eles vão nascendo e a chupeta, se ele dorme com a chupeta, se ele usa a chupeta o dia inteiro, que isso também acontece, a gente sabe o que acontece, os dentinhos eles vão nascendo com o formato da chupeta e com o formato do dedo também e da mamadeira, se ele mama muito, né? Então isso é uma verdade. Mordedores ajudam os dentes a crescer mais rápido. Mito ou verdade? Isso é mito. Os mordedores, como a gente comentou antes, eles auxiliam a criança a passar melhor pelo processo do nascimento dos dentinhos, até com os mordedores geladinhos, né, que a gente põe no congelador, mas isso é um mito. Diarreia e febre são sintomas de que os primeiros dentes estão nascendo. Isso é um grande mito. Isso é um grande mito. Mitaço, hein, gente? Na verdade, eu chamaria até de uma coincidência, né? Porque as crianças, ainda mais as que vão para a creche, né? Você deve orientar isso para os seus pacientes também. Os que vão para a creche, eles ficam muito doentes, né? Eles pegam as bactérias na creche, etc. E consequentemente, os dentinhos eles estão nascendo nesse período. Então, as pessoas ligam ao nascimento dos dentinhos às doenças que o filho está pegando, né? Mas isso é um mito, é um grande mito. Essa aqui, doutor Pedro, eu vou te confessar que eu fiquei na dúvida. O dentista deve aplicar flúor uma vez por ano, pelo menos nas crianças. Mito ou verdade? Isso é verdade. É verdade? É verdade. Por quê? É verdade. Primeiro, é claro que não nos bebezinhos, né? Mas as crianças entre 2 anos e 12 anos de idade, elas vão para muitas festinhas, né? Aquelas saquinhos de doces, de balas. É uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, se ela for acompanhada por um dentista periodicamente, obviamente o dentista ele vai fazer o flúor nas crianças, que é um flúor mais concentrado, não é a mesma quantidade que tem na pasta do dente, né? Para dar aquele choque de flúor no dente e a criança ter a dentição saudável até ela completar aí seus 12 anos. A última afirmação, eu acho que você já até falou aqui pra gente hoje, durante o nosso bate-papo, mas só pra reafirmar para quem tá de casa. Toda criança deve visitar o dentista uma vez ao ano, pelo menos. Mito ou verdade? Então, isso na verdade eu fiquei até na dúvida se era mito ou verdade, porque uma vez ao ano é muito pouco para qualquer pessoa, tá? Então eu diria que é uma verdade, entre aspas. Tá, né? Tá certo. Então uma criança que fica mais de 3, 4 meses longe do dentista, o que vai acontecer? Ela vai sempre tratar um problema. E ela sempre vai tratar um problema, sempre vai tratar uma cárie, sempre vai ter um probleminha para resolver, e aí você pode acabar traumatizando essa criança. Sempre vai doer, vai gerar um medo, e aí vira uma bola de neve. Muito esclarecedor todos esses comentários que o Dr. Pedro acabou de fazer aqui pra gente. Eu acho que ficou bem claro sobre a maioria desses mitos que os pais aí de casa possam ter a respeito da saúde bucal das suas crianças. Agora, Dr. Pedro, para finalizar esse vídeo, eu queria fazer um alerta para os pais. Que prejuízos uma criança pode ter se os pais negligenciarem a saúde bucal dos seus filhos? Nossa, pode ter muito prejuízo, tanto na saúde da criança quanto financeiramente, né?
Porque quando você não leva o seu filho ao dentista da maneira que você deveria levar, com a recorrência que você deveria levar, ela pode, por exemplo, perder um dente antes do tempo dele cair sozinho. Se você perde um dente de leite antes do tempo dele cair, você começa a ter problema no dente permanente embaixo. Outro prejuízo, por exemplo, são nas próprias orientações. Remover a chupeta e a mamadeira, o ideal é que seja removido com até 2 anos de idade, sim. no máximo estourando com 3 anos de idade. Isso é importantíssimo. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, na parte de aparelhos, ortodontia. Quantos adultos você já não conheceu que usam aparelho hoje? Inúmeros, né? Hoje tem até os aparelhos estéticos, etc. Mas qual é a nossa ideia com o acompanhamento da odontopediatra mais de perto? É justamente que se a criança precisar colocar aparelho, isso vai ser identificado mais ou menos entre 6 anos de idade e 7 anos de idade. E aí vai ser uma intervenção muito mais tranquila para a criança, com aparelhos móveis, que ela pode usar para dormir, que é a especialidade da ortodontia, que tem a ortopedia funcional dos maxilares. E aí, quem sabe, ela não vai precisar nem usar aparelho quando for adulta, por exemplo. Tá? Então, esse acompanhamento é justamente para a gente identificar a necessidade de uma intervenção mais cedo, para ela não ter que fazer isso no futuro. Mais uma vez provando que o acompanhamento correto previne a criança de sérios problemas no futuro. Exatamente. Certo? Principalmente, até mesmo uma simples infecção bucal, a criança ela pode ser internada por causa disso. Bem, depois de toda essa explicação, eu só tenho mais uma pergunta a fazer a você aí de casa. E aí, como anda a saúde bucal do seu filho? Esse é um assunto super importante e a gente deve ficar muito atento. E se por um acaso você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, nós teremos o maior prazer em te responder. Dr. Pedro, eu queria agradecer muito a sua presença, muito obrigado por todo o conteúdo, informação e conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, foi um prazer para mim. Eu queria deixar aqui com muito carinho uma pequena lembrança do time Cários. Obrigado. E você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, a gente se vê em um próximo Pediatrando. Até breve, tchau, tchau!